Nós como adultos temos muitos problemas, né? É conta para pagar, é filho para cuidar, é casa para manter. E com isso, muitas vezes a gente chega a pensar que a criança e o adolescente não tem problema nenhum ou não tem motivos para ficar triste ou deprimido. Bom, antes de eu começar, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar, comentar, para que essa informação chegue a mais pessoas. Bom, é muito comum a gente pensar que a criança e o adolescente, por não terem que trabalhar, por não terem que pagar boleto, por não terem que manter uma casa, só terem que estudar, não tem problemas. E aí a gente pensa assim, mas você não tem motivo para estar assim, você não tem motivo para ficar triste, você não tem motivo para ficar estressado, para ficar ansioso, para ficar chateado. Né? A gente pensa assim que os nossos problemas são bem maiores do que os problemas deles. Mas eles têm problemas, só que são problemas específicos de cada idade. E pra gente que já passou por isso, parece que é uma bobeira, porque hoje em dia, a hora que a gente olha, a gente pensa assim, ai, nossa, como eu fiquei chateada por causa disso, nossa, como que eu fiquei mal por causa disso. Porque hoje nós entendemos que uma hora vai passar, mas a gente tem que validar as emoções dos nossos filhos e entender que para eles naquele momento está sendo muito difícil. Assim como para você na sua infância, na sua adolescência, também foi difícil lidar com essas questões. Também foi complicado lidar com as frustrações, com os medos, com a ansiedade. Tudo bem, na sua época, não tinha muito o que fazer, porque ninguém falava muito sobre psicologia, ninguém falava muito sobre acompanhamento e acolhimento. Então isso não era uma coisa assim tão real. Mas hoje em dia, nós temos profissionais que trabalham diretamente com crianças e adolescentes, que entendem o desenvolvimento e que entendem o quanto é importante trabalhar os problemas e as dificuldades na idade em que eles estão acontecendo. Porque se você for parar para pensar, muito do que você é hoje é consequência do que você vivenciou na sua infância e na sua adolescência. E aí, aquilo que agora parece para você que era uma besteira, tem muita importância em como você age hoje em dia. Talvez o ato de você comer demais hoje em dia, ou o ato de você trabalhar demais, esteja inteiramente ligado com os sofrimentos que você teve na infância e na adolescência. Só que agora você não consegue ver isso dessa forma. Você não consegue ligar um ponto ao outro. Por isso que é tão importante a gente dar ouvidos àquilo que os nossos filhos estão falando. E de não falar que é uma frescura, que é uma bobagem e que não tem como se sentir assim. Porque nesse caso a gente está só fazendo com que eles se sintam mais mal. E a gente precisa levar em consideração que o sofrimento infanto-juvenil ele é tão real que a taxa de suicídio na infância e na adolescência só vem aumentando. Então, isso vem dizer pra gente que o sofrimento, ele está aí, ele existe. E enquanto a gente ficar ignorando aquilo que os nossos filhos falam, ou que eles fazem, as demonstrações que eles dão sobre o que estão sentindo, a gente vai estar deixando de olhar para essa questão. Então, se nós queremos que o nosso mundo seja melhor futuramente, a gente quer que os nossos filhos sejam adultos melhores do que nós somos, a gente tem que proporcionar para eles um acolhimento diferente do que foi feito com a gente. Se a gente tem a condição de proporcionar um acolhimento psicológico, por que não? Se nosso filho precisa, ok, mas eu acho que pode ser um drama, uma frescura. Se for isso, o psicólogo vai orientar que o seu filho não tem a necessidade de fazer um acompanhamento. Ele vai dizer, olha, não vejo nenhum problema mais, acho que não precisa. Agora, se o psicólogo notar que tem um problema, ele vai prontamente atender esse problema, passar para os pais o que é que está acontecendo e como é que pode lidar com isso. Então a gente precisa estar atento a esses pontos. Jamais diga para o seu filho que é uma besteira, que é um drama, que é falta do que fazer, que na sua idade era diferente. Sim, na sua idade era diferente porque a época era diferente. As coisas eram diferentes, as coisas que existiam eram diferentes, o momento era diferente, as oportunidades eram diferentes.
Então não tem como a gente comparar a nossa criação com a criação dos nossos filhos. Porque não vai funcionar, porque o momento não é o mesmo e a época não é a mesma. Então tenham consciência de que muitas vezes o que o seu filho está falando é um pedido de ajuda.